Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o salvar-se e o trabalho na cultura de paz e no auxílio, no serviço. Para iniciarmos as reflexões de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos estar aqui aprendendo contigo, recebendo as inspirações do Mestre Jesus. Que a tua luz se faça presente e que aqueles bons anjos e mentores que nos guiam, auxiliam todos os dias sejam muito abençoados e que aqueles que mais necessitam e sofrem possam ser socorridos e amparados. Ilumina o nosso crescimento e evolução, que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 27, versículo 42. Salvou outros, a si mesmo não pôde salvar. Na cruz. Sim, ele redimira a muitos, estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantara enfermos e ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvara. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, consagrando, mas de pé, supliciando, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado no amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue no madeiro, e ressurgia à luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em uma vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre nos círculos de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em um auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Que assim seja. Ai, que texto lindo, né? Lembrar do sacrifício supremo que é a vida e exemplo do Mestre Jesus. Salvou a muitos, mas a si não pôde salvar. O que Emmanuel veio nos fazer refletir sobre essa passagem? Que Jesus seguiu um caminho que ele reconhecia como necessário para a exemplificação de como se elevar e se purificar. Em um mundo que há 2000 anos ainda era mais feroz e sangrento, olho por olho e dente por dente, como mais do que hoje, imagine uma única pessoa, se proclamando o Filho de Deus, o representante do Pai, manifestando e exemplificando o amor, o perdão, a compreensão. Tudo isso em um mundo cheio de autoridades, de religiões, de fariseus, de pessoas que queriam o poder. Então, não ia bastar ele falar, não ia bastar que ele simplesmente ensinasse o amor. Ele tinha que exemplificar e mostrar na própria pele esse amor. E o Jesus fez isso de uma maneira
suprema, linda, perfeita, mostrando em cada dia de vida como perdoar ao próximo, como lidar com as discrepâncias da matéria, dessa nossa vida na Terra, como lidar com o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como servir acima de tudo. E por isso, e é por essa razão, para dar esse exemplo, é que ele salvou e fez milagres com vários, mas a si mesmo deixou-se entregar na cruz. Porque no dia seguinte, após todo esse escândalo que aos olhos da terra naquele dia parecia o fim de Jesus, ele veio resplandecente em luz, mostrando que a vida não acaba, que a vida continua. E isso é o que ficou de maior. O exemplo que ele deu, que serve para nós, como Emmanuel nos diz. Quando nós estivermos vivendo os dias sombrios da nossa vida, tivermos de fazer escolhas entre o correto e entre o que vai nos beneficiar, que saibamos cada vez mais ser justos, ser amor e servir ao próximo. Porque quando nós estamos servindo e auxiliando através do amor, ou seja, amando ao próximo como a nós mesmos, isso significa que nós estamos fazendo resplandecer a nossa luz também, despertando o Cristo que habita em cada um de nós. E esse é o caminho. O objetivo de estarmos aqui na Terra, o objetivo de passarmos por todas as tristezas e alegrias é evoluir, despertar essa luz que há em cada um. E que nós então possamos seguir o exemplo de Jesus na prática, sabendo ouvir essas inspirações que vêm de mais alto, para amar e servir. E dentro desse contexto, nós temos o nosso lindo livro Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Prece para hoje, ditado por Maria Dolores. Senhor, enquanto o tempo se renova nos vastos horizontes deste dia, aspiro a ser onde me colocares a lembrança da paz e da alegria. Ante a explosão do amor com que envolves o mundo, deixa que eu seja um raio de esperança a todo o coração desalentado que procura encontrar-te e ainda não te alcança. Que eu tenha os próprios braços no socorro, a penúria de todos os matizes. Entretanto, Senhor, faze de mim também a palavra de fé, levando-te na estrada os tristes e infelizes. Converte-me a visão em caridade, dá-me o dom de servir sem perguntar a quem. Conserva-me na escola do dever, faze de minhas mãos artífices do bem. Ampara-me, Senhor, para que me transforme na seara da vida e seja com quem for, num singelo canteiro de trabalho, a bendizer-te a luz e a florice de amor. Que assim seja. Que lindo e singelo poema que a Maria Dolores nos traz hoje, né? Falando do servir. Prece para hoje. O que ela pede como prece? Auxílio a Deus. Que nós saibamos nos entregar às vontades e os desígnios do Pai, porque Ele sabe muito melhor do que nós o que nós precisamos e necessitamos para, de fato, vencermos na vida, ou melhor, vencermos a vida na Terra, sendo, de fato, aqueles que vão completar, pelo menos em parte, a missão que desenhamos de evolução para essa encarnação. Então, o que ela vem nos falar nesse poema? Que o serviço e o servir é a chave, e que esse trabalho para a elevação e enlaçamento com o Pai, seguindo, claro, os exemplos de Jesus, como bem refletimos no Evangelho anterior, é que vai nos fazer chegar lá, né? Servir com mais amor, mais paz, mais leveza, que aí nós vamos conquistar de volta tudo isso que emitimos. Toda essa paz, essa necessidade de conforto vai ser multiplicada em nossas vidas. Que essa pequena prece que ela fez, prece para hoje, seja um roteiro para a nossa vida. Que diariamente consigamos pensar, Senhor, que hoje seja feita a Tua vontade e que eu consiga entendê-la e colocá-la em prática, porque na minha pequenez eu me perco tantas vezes. E é isso. O nosso principal destino
é aprender a amar e servir para que então conquistemos a paz. E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: o quadro conceitual da cultura de paz e suas implicações no desenvolvimento sustentável. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Higher Education Theory and Practice, que quer dizer Revista de Teoria e Prática do Ensino Superior, pelos autores Afra Wohid e Mona Jabar. Bem, o que esse artigo científico interessante nos faz refletir? Ele faz uma reflexão sobre diferentes temas da cultura de paz e como isso pode se conectar com a sustentabilidade no mundo. É interessante que o artigo ele traz como palco autores, que são do Iraque. E eles vêm, então, de guerras, conflitos muito grandes, de destruição, de reconstrução, de conflitos internos com países exteriores. E o que eles trazem nesse estudo é como a construção da cultura de paz ela é necessária para a evolução e crescimento do país e das pessoas e da sociedade. E que existe uma forma sustentável de fazer isso, que é através da educação. Ou seja, à medida que dá-se educação para as pessoas em um país que saiu da guerra e vai se formando dentro de cada um conceito de, ao invés de entrar em conflito um com o outro, passarmos a trabalhar em conjunto e comunhão para crescer, reerguer e evoluir, aí começa a transformação sustentável, porque entra-se em um ciclo virtuoso, sai-se de um país, uma nação, uma sociedade destruída pela guerra, estuda-se para formar uma cultura de cooperação e de sustentabilidade, onde cada um, em conjunto com o outro, começa a trabalhar ideais de que nós não precisamos ser superiores, não precisamos vencer necessariamente o outro, podemos trabalhar em conjunto, podemos ser colaboradores e de fato evoluir não sozinhos, mas juntos. E aí isso muda tudo. Isso gera a cultura sustentável e a paz duradoura. Que nós então possamos fazer esse trabalho não só num país, como nesse exemplo do artigo científico, mas também dentro de cada um de nós. Trabalhar nessa sustentabilidade da paz. Que a vida não é feita de uma paz constante, ao contrário. Muitas turbulências e nós vamos aprendendo a lidar da melhor forma com cada coisa para alcançarmos a paz em qualquer situação que estivermos enfrentando. Nunca ficarmos lá embaixo, mas sempre sabendo como reconstruir, reerguer e passar para a próxima fase. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, obrigado por mais uma vez podermos aprender com o Evangelho e com os estudos científicos que vêm nortear a nossa cabeça, a nossa intelectualidade, que possamos unir fé e razão para evoluirmos como espíritos eternos que somos. Que a Tua luz se faça presente para aqueles que mais precisam e que nós consigamos refletir lá onde formos. Abençoe muito os nossos anjos e mentores. Gratidão, que assim seja. Obrigado a vocês por mais uma vez podermos conversar. Nos encontramos em breve. Namastê e até a próxima.